eu também gosto de dizer o seguinte, que nós temos que separar gestão de política. A gestão foi muito boa, conquistou quase todos os objetivos, mas isso não tem nenhum significado quando você, na política, vai mal. Porque o cidadão está ouvindo o político, ele não está vendo. E outra, tudo que bom que você fizer vai aparecer no outro governo. Demora para aparecer, sim, demora para a sociedade se dar conta. Muita coisa que o PT fez e que teve consequência no governo do Temer e no próprio governo do Bolsonaro foi atribuído ao Temer e ao Bolsonaro, mas era consequência ainda dos males que nos causou o PT no governo, aqueles 14 anos, né, de má gestão, mas, e, graças a Deus, má gestão e má política, né? Mas também teve a nossa contribuição. Em 2013, o povo foi para a rua, viu que tinha que ir para a rua. O pessoal liberal, conservador, não tinha esse costume de se unir e ir para a rua. Mas em 2013 começou isso. Agora nós estamos vendo, até agora, esse pessoal que está acampado aí, uma atitude que nós nunca tínhamos visto no Brasil. Ali que começava esse movimento de direita, de fato, o senhor citou erro político, né? Isso aí também se dá muito por não ter uma maturidade política na direita, né? Em 2013, muita gente foi para a rua, mas não conseguiu se eleger. Acho que nem tinha ainda um projeto de eleição de uma direita mais forte na eleição de 2014. Isso foi se concretizar em 2018, onde surge essa base que o senhor citou também, que logo foi rachada, né? Pagamos um preço de ter muita ingenuidade política ou falta de maturidade? Pagamos esse preço. Não só aqueles que se candidataram ou aqueles que se expuseram nessas manifestações, que tiveram liderança nessas manifestações, mas principalmente o eleitorado de direita. E não é só o eleitorado de direita. Agora, vindo para cá, eu vi um post, o cara escreveu e disse assim: eu sempre pensei que a política no Brasil, não sei o quê, era ruim porque só tinha uma liderança de malvados. Mas agora eu estou convencido que não é isso, é que os malvados conseguem envolver uma quantidade enorme de imbecis. Mas o cara estava se referindo ao Lula. Simples. Nós somos divididos de tal forma, a quantidade de gente despreparada para entender a política é muito grande, que ele chamou de imbecil. Não é uma questão de ser imbecil. Não são os imbecis, são as pessoas que não têm cultura para entender o que está passando. Agora, qual é o nosso papel? Nosso papel de direita conservadora. Nós temos que mostrar para esse povo quem nós somos, e nós temos a nosso favor uma vantagem muito grande, que nós falamos a verdade. É bom olhar para trás e ver a verdade, nós temos bons argumentos falando a verdade. Já a esquerda, ela se adapta a uma circunstância. Se você olhar para trás, eles prometeram isso, fizeram aquilo. Prometeram, disseram que ia acontecer isso e não aconteceu nada. Então, isso é uma maneira de você educar o povo. E o povo é mantido dessa forma, como um cachorro correndo atrás do rabo. Os políticos chegam, esses políticos que nós queremos ver fora da política no Brasil, esses são os políticos tradicionais, aqueles que de 4 em 4 anos vêm, nós temos eleições de 2 em 2 anos. Eles vêm e continuam com o mesmo discurso de segurança, saúde, educação, e que está tudo ruim, mas ninguém se lembra de perguntar para eles: vem cá, você teve 4 anos lá, fez o quê? O que você contribuiu para mudar? Se você me volta aqui 4 anos depois, dizendo a mesma coisa, então você não fez nada, eu não quero mais você. É isso que a sociedade tinha que fazer. Mas, como ela é mantida, e outra, o cidadão mais humilde, ele não está preocupado realmente em olhar para a política, ele está preocupado com o trabalho dele, no café da manhã, ter almoço, ter janta para o filho dele. Não está preocupado. Ele vai acabar olhando para a política nos últimos meses, ou até na última semana da eleição. E aí ele vai lá e vota naqueles que são mais famosos, que ele ouviu falar.
Então, nós temos que mudar isso fundamentalmente. A educação para as pessoas poderem. Mudou muita coisa. A direita, e eu me incluo nisso, com louvor negativo. Eu fazia questão de não votar. A vantagem minha é que militar, estou transferido 2 anos, simplesmente não transfiro o meu título, vou lá e justifico, não me envolvo com isso. Política é coisa de ladrão, o que é uma tremenda burrice. Estou assumindo. Uma atitude burra. Porque ladrão de quê? E de quem? Vou roubar a mim mesmo. Então tem que mudar. Nós temos que mudar isso. E o cachorro correndo atrás do rabo. O político safado, que chega e promete 1001 coisas para o cidadão que é um necessitado, ele acredita, vota no cara. O cara vai e não faz mais nada, não modifica nada disso. Mantém o cidadão mais humilde, que é a maioria, na ignorância dele. A ignorância no sentido do não conhecimento. E na eleição seguinte, ele volta com o mesmo discurso, o cara nem se lembra que era ele ou qualquer coisa assim, vota nele. Então fica uma coisa alimentando a outra. A ignorância votando no bandido e o bandido mantendo o povo alienado daquilo que ele precisa saber. E isso nós temos que mudar. E que nós somos capazes de fazer isso. Nós, de direita conservadora, que temos responsabilidade social. Isso é muito importante a gente falar em responsabilidade social, que é totalmente diferente de justiça social. A justiça não tem responsabilidade, não pensa nas consequências. É justo fazer isso, eu faço, mas não pensa, vai dizer, qual é a consequência que isso vai ter? Nós estamos vendo agora essa promessa populista que foi feita pelos 2 candidatos na campanha, R$600 de Bolsa Família. Né? E ainda o Lula acrescentou mais, R$150. Agora estão se virando aí para conseguir dinheiro, furar o teto, quer dizer, cheque sem fundo, a mesma coisa de sempre, quebrar a economia dando cheque sem fundo, apostando no futuro. Não, vai empurrando com a barriga isso aí, mas chega uma hora que quebra. Então, são essas coisas que nós temos capacidade para mudar. E a responsabilidade social está nisso. Você enxerga e vê, olha, isso vai ter uma consequência que vai ser, hoje está bom, mas amanhã vai ser pior. Isso é ter responsabilidade social. Você não pode abandonar o lado social. É fundamental qualquer atitude liberal com responsabilidade social, conservador com responsabilidade social e evolucionista. Não é vamos ficar parados no tempo. Nós temos que evoluir, sermos conservadores e evoluir. É isso que cabe a nós fazermos e que nós não tivemos essa competência nesses últimos 4 anos de modificar isso.